sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô com a Carol pra falar de Game of Thrones. Hoje o assunto é o Deus Vermelho da Melisandre. A gente já falou da Melisandre um pouco no canal, mas vamos atualizar com as novidades. Muitas novidades. O que esse Deus Vermelho queria, vamos falar sobre isso. E o que? Estamos com o Submarino hoje, Submarino patrocinando nosso vídeo aprofundado. E vocês sabem que Submarino é o primeiro e-commerce de livros no Brasil e o site é especialista em livros e cultura pop e geek, tudo que a gente ama. E hoje tem o quê? Desconto, né? Se você usar esse cupom que tá aqui na tela, no link que tá aqui na descrição, pra comprar o 5º livro das Crônicas de Gelo e Fogo, que é a Dança dos Dragões, você ganha 20% de desconto. Bom descontão, né? Pra você fazer sua coleção. Pra quem não sabe, as Crônicas de Gelo e Fogo são os livros que inspiraram Game of Thrones. Então, aqui na descrição tem todos os detalhes, link e tudo mais. E lá no site de GOT especial do Submarino, a gente fez uma lista de produtos de Game of Thrones pra vocês. Tem Funko, tem livro, tem muita coisa legal, então entra lá, tá aqui na descrição também. Primeira coisa é que o Senhor da Luz a gente chama porque é mais fácil, porque o nome dele mesmo é R'hllor. É bizarro, vai estar escrito aqui, R'hllor. Não sabemos como se pronuncia, inclusive, deixa sua dica aí na descrição, como que você pronuncia. É que nem aquele negócio, como pronuncia Cthulhu? Tem gente que fala, eu chamo de Clayton. Então é isso. Eu chamo R'hllor de Clayton. Eu gosto de quando chama Daenerys de Diana. Diana, muito bom. E o R'hllor, ele é o deus do fogo, da chama. Ele é de tudo que representaria a vida, vamos dizer assim, né? Calor e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele também é das sombras, né? Um pouquinho. Porque a sombra é gerada pela luz. Então, a Melisandre faz os bebês de sombra lá, então ele tem alguma coisa a ver com as sombras. E o que é muito legal é que ele é representado por um coração em chamas. Por isso que depois o Stannis pega esse símbolo pra ele. E esse deus, ele é o oposto de tudo que é frio, que é gelado, que é morto. Então é muito legal porque tem tudo a ver a gente lutar agora. Essa coisa da Melisandre trazer esse deus e trazer o fogo e trazer a chama contra o Rei da Noite, que é gelado e representa a morte. E em Westeros tem poucas pessoas que seguem o Senhor da Luz, porque na verdade é uma religião muito mais popular lá em Essos. Tanto que a gente vê lá em Volantes, por exemplo, quando o Tyrion e o Varys estão passando, tem aquela sacerdotisa falando da Daenerys, a Daenerys é a grande salvadora e tudo mais. E isso é uma coisa que rola nos livros também. Eles têm o maior templo da religião do Deus Vermelho lá em Volantes, é um templo imenso. Eu imagino que seja tipo o Vaticano deles, sabe? Lá em Volantes. O sumo sacerdote deles é um cara que é muito paga-pau da Daenerys e acha que ela é o Azor Ahai e tudo mais, sabe? Eles curtem muito a Daenerys lá. Mas também tem em Bravos, por exemplo, o templo. Na parte de Essos, ele é muito cultuado, R'hllor. Mas em Westeros, por exemplo, a gente conhece o Thoros de Myr, que faleceu na temporada passada, né? Rest in peace. Mas ele era um representante dessa religião. Ele tentou ir como missionário pra Westeros e não deu muito certo. Aí ele começou a beber demais e tudo. Aí depois ele se reencontrou. Quando ele ressuscitou o Beric, ele se reencontrou e tudo mais. Mas a gente já vai falar disso. E como toda religião, eles têm membros. E os sacerdotes são chamados de sacerdotes vermelhos. Por isso que a Melisandre é conhecida como a Mulher Vermelha. Porque eles sempre usam roupas vermelhas que estão associadas com esse deus. É, a cor do fogo, né? A cor do amor. É tudo que eles gostam, assim, sabe? Vida. É, eles consideram a cor vermelha a melhor de todas. E a Melisandre, ela é toda vermelha. Agora na série não tá tanto, ela foi escurecendo. Né? É, todos os personagens foram escurecendo a paleta ao longo das temporadas. Mas quando a Melisandre apareceu pela primeira vez, era isso. Ela era super ruiva, aquele vermelho bem farmácia, a roupa bem vermelha. Agora não, o cabelo dela ficou mais escuro e tudo mais. Só que é isso, é pra ela ser a representação da cor vermelha. E uma coisa que eles todos que acreditam nessa religião têm essa frase que é muito dita, que é: a noite é escura e cheia de horrores, ou cheia de terrores. Porque eles acreditam na luz, no dia, então o oposto disso é a noite. E tem muito a ver com a longa noite, né? O que tem a ver com o Rei da Noite, tudo que eles trazem que é frio e medo e morte. Então é muito legal que no fim das contas, nesse episódio, a gente viu totalmente essa dualidade, né? Da Melisandre com o Senhor da Luz contra o Rei da Noite e a morte. É, os seguidores do Deus Vermelho, eles são tão apavorados da noite, assim, que eles costumam fazer fogueiras ao entardecer, né? Quando o sol se põe e tal, eles acendem fogueiras e ficam lá rezando e cantando e tudo mais. Isso é muito mostrado na segunda temporada. Eu acho que a segunda temporada é a que mais foca, né, na religião da Melisandre em si. Quando ela tá lá com a galera do Stannis, ela converte uma galera, queima a galera que não se converteu. E relacionado ao fogo também, ela
sempre fala, olhe nas chamas, e ela olha nas chamas e ela vê coisas, né? Tem visões, premonições. E também o fogo é usado como sacrifício, né? Pra matar uma galerinha, se vocês lembrarem da Shireen, do Mance Rayder, uns parentes da Celice lá, que era a esposa do Stannis. E uma coisa que a Melisandre faz nos livros naquela cena é queimar as estátuas dos deuses de Westeros, dos 7 deuses. Até porque ela quer que esse sacrifício seja o que causa o surgimento da Luminífera, que a gente falou no vídeo do Azor Ahai, que saiu no canal da Carol na quarta-feira, mas basicamente o Azor Ahai tem essa espada, chamada Luminífera, que é a espada que vai derrotar o Grande Outro, né? No caso, o Grande Outro, acho que a gente pode até dizer que na série seria como o Rei da Noite, e ela fala que o Azor Ahai vai reerguer dragões de pedra e vai salvar o mundo. Nesse caso, ela tinha pensado que era o Stannis, né? Só que não. Mas ela vê muitas coisas nas chamas, algumas ela acerta, não necessariamente todas. Inclusive na série, ela põe a espada dele dentro do fogo e aí sai e tá com fogo. Mas não é só porque você tacou fogo numa espada que ela virou automaticamente a Luminífera, né? Mas enfim, Melisandre, valeu, você tentou. E como a gente disse, esse Deus Vermelho tem vários seguidores por aí. Inclusive, o Thoros de Myr era um sacerdote vermelho e ele tava meio perdido na vida quando ele viu que ele conseguiu ressuscitar o Sir Beric Dondarrion, que agora também, né, rest in peace. Depois de morrer várias vezes, ser ressuscitado várias vezes pelo Thoros, dessa vez o Thoros não tava lá pra ajudar ele. O Thoros já tinha morrido, mas também, teoricamente, o Beric já tinha cumprido o seu propósito, diz, né? a Melisandre. Porque é aquela coisa, o Thoros ressuscitou sem querer a primeira vez o Beric, ele percebeu, eita! E aí toda vez que ele morria de novo, ele tentava ressuscitar de novo e conseguia. Ia ter algum momento, talvez, que ele fosse tentar ressuscitar e já não daria. Mas o Thoros acabou morrendo antes disso, porque o propósito do Senhor da Luz teria que ser cumprido antes do Beric morrer. Então ele não poderia morrer antes de cumprir a função dele. E nesse caso a função seria salvar a área, né, proteger a área naquela batalha específica de Winterfell. Ele sobreviveu até chegar naquele local. Outra coisa é que esse Senhor da Luz tem uma grande dualidade com o Grande Outro, que seria o oposto da luz e da vida, seria o escuro e a morte. E como a gente já disse, isso pode estar muito relacionado ao Rei da Noite, aos outros e aos caminhantes brancos. E nos livros a gente não tem necessariamente um líder dos outros, que a gente saiba pelo menos. Mas a série fez uma escolha, né, de ter esse personagem, Rei da Noite e tudo mais. Mas na opinião da Melisandre e dos seguidores aí de R'hllor, tem esse Grande Outro, que é um ser, uma entidade, uma força, talvez, por trás desses inimigos. Então o objetivo do Grande Outro é trazer a Noite Infinita. E cabe aos seguidores do Senhor da Luz evitar que isso aconteça, né? A Melisandre enxerga muito esse Grande Outro como um inimigo. E sabe uma coisa muito doida, que eu achei bizarro? Porque tem um momento em que ela olha as chamas e ela vê o Bran e o Corvo de Três Olhos, o Corvo de Três Olhos anterior, né, que tava junto com o Bran, e ela pensa que eles são representantes do Grande Outro. Posso ler o trechinho? Deixa. Isso é no livro, tá, gente? Ela fala, um rosto apareceu. Ela fala não, né, no capítulo tá escrito. Um rosto apareceu. Stannis, ela pensou por um momento, mas não eram suas características. Um rosto de madeira, branco como cadáver. Seria esse o inimigo? 1000 olhos vermelhos flutuavam nas chamas. Ele me vê. Ao lado dele, um menino com rosto de lobo jogou a cabeça para trás e uivou. Então esse rosto pálido seria o Blood Raven, né, o Corvo de Sangue, que é o Corvo de Três Olhos, e o menino com cara de lobo é o Bran, obviamente, né? Então ela fica pensando que eles são representantes do Grande Outro, o que é muito doido. A gente fez um vídeo sobre isso, inclusive. É interessante porque hoje a gente sabe, pelo menos na série, que o Bran tem muita relação com o Rei da Noite, né? Inclusive, o Rei da Noite consegue achar ele por causa da marca, onde ele estiver. Então, eu acho que se esse caso do livro tá falando realmente do Bran e tá falando disso, eu acho que não é que o Bran é malvado e tem a ver com o outro, mas eu acho que o Bran, por ser o Corvo, ele está conectado diretamente aos outros ou o Rei da Noite, né, na série. E a gente sabe que os Filhos da Floresta, que estão nessa luta com o Bran e com o Corvo de Três Olhos, eles foram os responsáveis pela criação dos outros, né, dos White Walkers. Então faz sentido que ela enxergue uma associação nisso. Não quer dizer necessariamente que eles vão ser aliados dos inimigos do Senhor da Luz e tudo mais. Mas eu fico meio noiada sempre com essas coisas, porque eu acho que ninguém é bom demais e ruim demais, sabe? Eu acho que não existe essa dualidade 100%. Então talvez o Senhor da Luz não seja tão bom assim, e talvez o Bran não seja tão bom assim, o Corvo de Três Olhos seja tão bom assim. Talvez o Senhor da Luz nem exista. Exatamente, talvez o Senhor da Luz não exista. E até, eu acho que isso é legal, porque
Nos livros a gente tem muito essa questão da Melisandre ter que usar vários artifícios pra parecer que ela tem mais poder do que ela realmente tem. Sim. É muito estranho, porque ela usa uns pozinhos pra fazer Ela crescer tem o uns fogo. negócios na manga, né? Assim, pum, que sai. Ela, tipo, faz umas magiazinhas, sabe? Ela faz uns truques Tipo mágico e de tal. festa de criança. Tipo isso. Só que, ao mesmo tempo, existem poderes que são reais, o que é meio bizarro. Por exemplo, o Beric Dondarrion voltar à vida é real, que a gente saiba. E eu acho que a gente pode até começar a relembrar aqui os rolês da Melisandre na série. Por exemplo, ela tinha essa coisa de que via que o Stannis era o Azor Ahai. A gente já viu que o Stannis morreu, então eu acho que ele não era o Azor Ahai. Mas, quando ela faz o sacrifício da Shireen pra diminuir a neve, funciona. A neve diminui no dia seguinte. Só que aí, todo o exército dele, grande parte, deserta. Porque ninguém quer apoiar um cara que mata a própria filha. Realmente. Mas assim, os lances da sanguessuga, que ela pega o Gendry, né? Inclusive, quando ela conhece a Arya nessa época, ela pega o Gendry, taca sanguessugas. Coincidência ou não, todos os 3 reis que ela citou quando jogava a sanguessuga lá, o Stannis joga, morreram. Sim, ela fala o nome do Joffrey, do Robb Stark e do Balon Greyjoy. E os 3 reis morrem. Na série é interessante porque o Balon demora muito tempo pra morrer. Mas nos livros, no mesmo livro que ela faz, eles morrem, sabe? Então realmente dá certo. Mais pra frente, ela consegue ressuscitar o Jon Snow, que vamos falar aí que foi um bom poder. Não sei se ela tinha um negócio ali na manga, mas o negócio funciona. Um frasquinho de ressuscitador. Umas gotinhas. Um revive do Pokémon. Inclusive, nos livros, olha só essa informação. Quando a Melisandre pede pra ver o Azor Ahai, ela olha nas chamas e ela fala que ela só vê neve. Só que nos livros, Snow, o livro é escrito originalmente em inglês, então quando ela fala que só vê neve, neve tá escrito com letra maiúscula, ou seja, tá escrito, eu só consigo ver Snow. Então a gente não sabe se ela tá falando neve, ou se ela tá falando do Jon Snow. Tá falando do Jon Snow. Então tem alguma coisa aí, já essa informação. Mas então, na série, ela vê, um propósito de ressuscitar o Jon Snow e ela consegue. E ela começa a entender que pra ela o Jon Snow é o escolhido, né? Então ela achou que era o Stannis, estava enganada, mas agora ela tem certeza que é o Jon Snow. Aí ela vai defender ele pra Daenerys, aí vai falar que ele é o cara, que ele tem que cumprir o propósito dele também e tudo mais. Até vamos continuar essa discussão que a gente começou no vídeo do Azor Ahai, que ela ressuscitou o Jon Snow e a gente tava se perguntando, se o Azor Ahai não é o Jon Snow, qual é o propósito pro qual ele foi ressuscitado? Eu acho que assim, tem mais pra frente, quando a Melisandre conversa com o Varys, ela fala que ela vai voltar, inclusive isso é legal, ela fala que ela vai voltar pra essa terra, ela tá falando de Westeros, pra morrer. E ela fala que inclusive o Varys também vai morrer ali. Mas outra coisa que ela fala é que ali naquele momento ela cumpriu o propósito dela, que era unir gelo e fogo. Que eu acho que tem a ver unir a Daenerys com o Jon Snow. Então, aí será que vai ser, vai ser o bebê dos dois e não sei o que lá. Os livros se chamam As Crônicas de Gelo e Fogo. Então tem uma teoria aí, que não é uma teoria, mas existe uma coisa aí por trás que falam que a Daenerys, fogo e gelo, o Jon Snow teria um filho que seria... Todos esses livros seriam sobre o filho, né? Então, o bebezinho que vai ser metade fogo, metade gelo. A interação dos dois já é a união de gelo e fogo, pode ser. Talvez o propósito da Melisandre naquele momento teria sido trazer os dois pra eles lutarem juntos contra o Rei da Noite e tudo mais. Mas é aquilo, será que o Jon Snow já cumpriu o propósito dele? Porque tem essa. Se ele já cumpriu o propósito, o Senhor da Luz pode decidir que quando ele morrer, ele não volta mais. Morreu de vez. Que foi o que aconteceu com o Beric. O Beric, dessa vez, não tinha como voltar. A própria Melisandre nem tentou ressuscitar ele. Mas outra coisa interessante, que quando o Jon Snow já estava ressuscitado e vai rolar outra batalha, ele fala pra Melisandre, não me ressuscita mais não, tô de boa, não faz isso não. E ela fala assim, querido, não sou eu que mando. É o Senhor da Luz. Se o Senhor da Luz me mandar, eu vou te ressuscitar. Se não, não. Ela basicamente fala isso pra ele. Ele fica tipo, droga, acho que eu não quero mais. E uma informação interessante sobre a Melisandre é que ela é velhinha, na verdade, né? Ela tem aquela aparência de jovem, mas na verdade ela é muito mais velha. A gente descobriu isso lá na 6ª temporada, antes dela ressuscitar o Jon Snow, que ela tirou o colar pra dormir e ela era super velhinha e todo mundo ficou chocado. Nossa, eu fiquei choquita, porque isso não tem nos livros ainda, pelo menos. E aí eu acho que a gente pode vir já pro episódio final da Melisandre, que foi esse agora 3º da 8ª temporada, que ela apareceu de volta no norte. Ela tinha dado uma sumida, não sabemos por onde ela andou. Da onde que ela brotou? Porque ela veio do mesmo lado onde estavam os caminhantes, onde estavam
zumbis. Como que ela chegou ali e veio ilesa de cavalinho, não sabemos. O Senhor da Luz tem as suas Tem as decisões, suas formas de fazer. Sabe como é? A gente não sabe. Basicamente, ela chegou e falou assim, fala pra ele levantar as espadas, não sei o quê. E ela acende os araques, que é aquela espada que tem um semicírculo, assim, tipo uma foice. E aí ela acende, né, várias, e aí dá aquela, literalmente, aquela chama de esperança para todos nós. E aí eles vão pra lá e as chamas vão apagando. Ai, que dó. Mas depois, Melisandre retorna novamente, calmamente, quando tá todo mundo, acende a trincheira. Ninguém consegue porque veio aquela nuvem gelada e a trincheira não tá acendendo. Aí vem a Melisandre andando em slow motion. Eu acho Ninguém ótimo. tá com pressa aqui não, Exatamente, Melisandre. tava todo mundo assim, vai. Aí a Melisandre vem andando, aí ela começa a rezar. Inclusive a montagem dessa cena eu achei incrível, que vai, foca no olho, foca na boca. E ela começa a se desesperar. Ela tá rezando e o Senhor da Luz devia estar no banheiro, não sei, devia estar fazendo alguma coisa e não ouviu na hora da oração. E aí demorou um pouco pra acender, mas ela conseguiu, com o poder do Senhor da Luz, acender as trincheiras. Sim, e isso ajuda a pelo menos atrasar um pouquinho a chegada dos zumbis ali em Winterfell, Que é importante, porque foi treta. Nossa, porque depois quando eles chegaram pra valer, nossa, aí foi tenso. tenso. Mas ela conseguiu fazer essa ajuda na batalha, e aí, beleza, depois a Melisandre interage principalmente com a Arya, com o Beric. Como a gente já falou, o Beric se sacrifica pra salvar a Arya, né? Ele foi tentar ajudar ela e acabou, eu acho que ele não se sacrificou, não foi de propósito. Mas ele, não foi de propósito, mas ele ficou lá, ele ficou que nem o Hodor, por exemplo, segurando uma porta, literalmente, ele tava segurando em uma porta. De novo, tudo de novo. E foi isso, porque o propósito dele era viver até aquele momento. E aí ele ficou de boa lá, sabe? Ele morreu tranquilo, sabendo que ele não ia mais ser ressuscitado nem nada. E é interessante que, inclusive, a própria série nessa temporada relembrou que o Beric já esteve na lista da área de morte e quando ele morreu, era ela que tava ali junto com ele. Eu achei bem bonito isso, assim, Nossa, que ela tava verdade. ali na hora e ele olha pra ela e ela fica ali, tipo, nos últimos momentos dele. Eu achei isso legal. Inclusive, a própria Melisandre esteve na lista da Arya e isso não foi discutido pelas duas, mas eu acho que a Arya ficou intrigada por causa da profecia que a Melisandre fez pra ela, de que a gente falou no vídeo do Azor Ahai, você vai encontrar olhos azuis, olhos verdes, olhos não sei o que lá. E essa profecia toda, eu acho que a Arya tava mais encucada com isso do que com realmente matar a Melisandre, sabe? Tanto que quando elas se encontram, a Arya fala, nossa, você acertou, porque eu já matei uma galerinha por aí. E aí a Melisandre fala, e os olhos azuis? Né? E ela relembra dos olhos azuis. E aí, na hora que ela falou isso, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha parado pra pensar que os olhos azuis tinham a ver com os outros, os caminhantes, ou o próprio Rei da Noite. Então, quando ela falou isso, eu achei que era zumbis, que era caminhantes brancos. Eu não achei que ela tava falando do Rei da Noite. Do cara de olho azul, eu falei, matar olhos azuis, tipo, bora matar uns zumbis, porque os zumbis também ficam com olho azul, bora matar uns caminhantes. Eu não achei que ela ia vir lá atrás, assim, ia matar o cara. Sim, mas a Melisandre é o quê? Acertou, né? Então, a Melisandre incentiva ela, né, nesse momento. Ela dá um incentivo bem grande e a Arya realmente vai tentar cumprir esse propósito, consegue. E aí acho que a Melisandre percebe, meu trabalho aqui está feito, posso morrer em paz, e é o que ela vai fazer. E aí ela vai andando pra neve e tal, e eu acho ótimo, porque a Melisandre sempre aparece pelada. E aí no final é claro que a roupa dela tinha que cair por algum motivo. É porque ela vai encolhendo, né? Ela tá velhinha, velhinho vai encolhendo. Então, na verdade, era pra ficar maior a roupa e não cair, ficar pelada. Mas ficou maior e caiu. Sei lá, eu sei que a Melisandre tinha que aparecer pelada de novo. E ela foi ficando velhinha e ficou meio pelada e morreu. Agora, uma coisa que eu me incomodei um pouco é que eu tava esperando alguém matar ela. O Davos tava ali já preparado. Muita gente tava doida pra matar a Melisandre. Inclusive a Arya anteriormente tava, né? Mas o Davos, gente, ele viu e já ficou... sabe? Lembra daquela temporada que o Davos pega a faquinha e sai... Tadinho, ele tá todo coisado de ter naufragado. Ele tá queimado de sol. Eu vou matar a Melisandre. Como se eu tivesse feito isso. E ela mesma fala, você não precisa me executar porque eu morro antes do sol nascer, entendeu? E eu acho que é isso. O propósito dela estava cumprido. Então, de alguma maneira, nas visões dela, ou falando com o Deus dela, ela soube que ela tinha que estar naquele momento pra Arya executar aquela missão específica. Ela tinha que falar com a Arya, dar aquele incentivo. E aí pode morrer, tudo bem. Por isso que eu acho que talvez o Jon Snow já tenha cumprido a função que ele deveria cumprir. Porque realmente, se ela já morreu, ela tinha que garantir, né, que o Jon Snow cumprisse a função dele. Mas o que você acha que o Jon Snow fez? Então, talvez seja simplesmente ele vencer a batalha de Winterfell e eles poderem estar em Winterfell para lutar contra o Rei da Noite naquele momento. Porque se o Winterfell tivesse dominada pelo Ramsay, a Arya não poderia estar lá, por exemplo, para ajudar a defender, né? Eu imagino. E quando
Quando você acha que a Melisandre percebeu que era a Arya que ia matar o Rei da Noite? Foi ele naquela cena? Ou mais cedo, quando a Melisandre chega em Winterfell de novo, ela olha pra Arya, elas ficam se olhando, né? Fica aquele momento. Será que foi ali que ela olhou pra Arya e falou... E aí veio uma visão, veio alguma coisa. Porque quando? Porque ela acreditava que o Azor Ahai era o Stannis. E aí, de repente, agora ela pega e fala, não, Arya, vai lá, olhos azuis. Então, é por isso que no vídeo da gente do Azor Ahai, eu falei que talvez ser Azor Ahai não tenha necessariamente que ser a pessoa que vai matar o Rei da Noite. Porque... é bizarro porque, assim, essa profecia que ela fez pra Arya foi lá na 3ª temporada, quando ela ainda achava que o Stannis era o Azor Ahai. E aí agora ela acha que é o Jon Snow, beleza e tal. Então, é muito estranho ela ter visto a Arya matar o Olho Azul e ela pensar só agora. Talvez ela tenha percebido o sentido da profecia só naquele momento que ela encontrou com a Arya. Mas o que eu acho mais provável é que os produtores da série, o D&D, eles decidiram só depois. E aí não faz tanto sentido, sabe? Eu acho que... eu falei, acho que isso no outro vídeo que a gente saiu essa semana, quarta, lá no meu canal, sobre o Azor Ahai ser a Arya e tal. Eu acho que nos livros não vai ser assim. Eu acho que nos livros até pode ter a Melisandre influenciando de alguma forma, mas eu acho que o Azor Ahai dos livros é o Azor Ahai mesmo, é a pessoa que vai... lutar contra os outros e tal. Eu acho que não é a Arya, inclusive. Mas a gente pode fazer um vídeo só sobre isso no futuro. Eu acho que, pelo contrário, o Azor Ahai nos livros talvez seja uma outra coisa, nada a ver. Coisa. Mas eu acho que também não deve ser a Arya. Eu acho que a série mudou, realmente. Falou assim, quem matar o Rei da Noite não é o Azor Ahai, é só uma pessoa que matou o Rei da Noite. Obrigado, show de bola. Mas eu acho que nos livros talvez tenha essa coisa de ser qualquer um, sabe? Não precisa necessariamente ser a Arya, ser o Tyrion, pode ser qualquer pessoa. Podia ter sido o Theon, então, ele tentou. Podia ter sido o Theon. Imagina se o Theon vai lá e tenta matar e consegue. Então, parabéns, quando Theon, ele você foi, é o eu Azor falei, Ahai. só falta o Theon ser o Azor Ahai. Então diga aí nos comentários quando você acha que a Melisandre percebeu que era a Arya mesmo que ia encerrar tudo. Se é que encerrou tudo, porque eu ainda acho que não. Tem alguma coisa aí. Eu ainda acho que tem mais coisa, mas não sei, posso estar errado também. Digam aí nos comentários o que vocês acham. Vão ver o canal da Carol, porque a gente falou de Azor Ahai. Vai ter live semana que vem no canal dela, às 9 da noite. E não esquece que tem cupom de Submarino, tem um site com produtos incríveis, tá aqui na descrição. E se você gostou, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau.